Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Lucas, versículos 1 a 2 do capítulo 4. Depois de ser batizado por João, Jesus voltou cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao seu encontro com o diabo no deserto. O papel do Espírito Santo aqui é significativo por pelo menos duas razões. O papel do Espírito em levar Jesus ao deserto revela que a confrontação de Jesus com o diabo foi ordenada por Deus. E o envolvimento do Espírito na vida de Jesus ressalta a genuína humanidade de Jesus. Foi no deserto que Israel fracassou em seu teste de fé diante de Deus. Porém, Jesus passaria no teste do deserto que Israel não conseguiu passar. Além disso, Jesus estava sendo testado como o último Adão, aquele que teria sucesso onde o primeiro Adão fracassou. Versículos 3 e 4. Satanás testou Jesus no ponto de sua fraqueza física, a fome. O diabo tentou seduzir Jesus a saciar sua fome extrema pelo exercício de seus poderes divinos. No entanto, o dever de Jesus era sofrer e suportar pacientemente a privação, como um homem perfeitamente obediente que esperava em Deus por livramento e fortalecimento. Jesus respondeu citando a palavra de Deus escrita, que está em Deuteronômio 8, versículo 31. O contexto dessa citação trata das necessidades de Israel sendo atendidas no deserto por 40 anos, fisicamente pelo maná e espiritualmente pela presença de Deus e sua palavra. Versículos 5 a 8. Como Messias, Jesus reinará sobre todos os reinos do mundo no final desta era. O diabo tentou seduzir Jesus com um atalho para esse tipo de autoridade mundial. Embora Satanás seja chamado de o príncipe deste mundo, sua alegação de que o mundo lhe foi entregue e de que ele podia dá-lo a quem ele quisesse é falsa. O diabo é um usurpador do domínio de Deus. Jesus citou Deuteronômio 6, versículo 13, para deixar claro que somente Deus é digno de adoração, ponto que repercute o primeiro mandamento em Êxodo 20, versículo 3. Versículos 9 a 12. O diabo procurou surpreender Jesus citando as Escrituras. Ao desafiar Jesus a lançar-se do pináculo do templo, cuja queda podia ser superior a 30 metros, o diabo se referiu a Salmo 91, versículos 11 e 12, alegando que os anjos viriam em seu socorro caso Jesus pulasse. Jesus não negou a verdade da escritura citada pelo diabo, mas sim a aplicação que ele deu a ela. Num contraste evidente, Jesus citou Deuteronômio 6, versículo 16, que lembra a tragédia da murmuração de Israel tentando a Deus em Massá e Meribá, em Êxodo 17, versículos 1 a 7. Versículo 13. Apenas 3 testes são registrados em Mateus 4 e Lucas 4, mas a expressão toda a tentação pode sugerir ter havido mais. Versículos 16 a 19. Jesus viveu em Nazaré, na Galileia, desde o tempo de menino até iniciar seu ministério público, quando ele tinha quase 30 anos. No tempo em que vivia com sua família em Nazaré, Jesus sempre adorava nessa sinagoga no dia de sábado. Pelo que se sabe dos cultos na sinagoga naquela época, a leitura da lei mosaica era geralmente prescrita, embora a pessoa escolhida para ler nos livros dos profetas tivesse a liberdade de escolher qualquer passagem que desejasse. Ao receber o rolo de Isaías, Jesus desenrolou e começou a ler Isaías 61, versículo 1. Como a passagem lida por Jesus, seu ministério por toda a Galileia demonstrou que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Como Messias, ele foi ungido como legítimo rei de Israel, mas aqui a unção era como profeta para evangelizar. Versículos 20 e 21. Jesus parou a leitura de Isaías 61 no meio do versículo 2 e se assentou porque ele terminou a leitura precisamente no local da escritura que anunciava que o tempo da graça de Deus tinha chegado ao ministério de Cristo. A frase seguinte em Isaías 61, versículo 2, que Jesus não leu, é: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso se refere à segunda vinda de Cristo e ao seu juízo deste mundo. Desse modo, Jesus leu na sinagoga, a partir de Isaías 61, versículos 1 e 2, que estava se cumprindo naquela época, e interrompeu a leitura na porção que só se cumprirá no dia do juízo. Versículos 23 e 24. Movido mais por curiosidade do que por genuíno interesse espiritual, o povo de Nazaré, a pátria de Jesus, esperava vê-lo curar, como ouviram que ele fizera na cidade próxima de Cafarnaum. Em vez de satisfazê-los, Jesus ilustrou um princípio que muitas vezes se mostrou verdadeiro nos tempos do Antigo Testamento. Um profeta não é bem recebido na sua pátria. Versículos 25 a 27. O primeiro exemplo de Jesus de um profeta sendo rejeitado por seu povo foi o Elias, que era tão impopular em Israel durante os 3 anos e 6 meses de seca, que teve que se refugiar na casa de uma viúva na cidade gentílica de Sarepta, na Fenícia, na costa do Mediterrâneo a noroeste da Galileia.
O segundo exemplo foi o profeta Eliseu, que deixou de atender os muitos leprosos de Israel em seu tempo e purificou apenas Naamã, o Ciro, um general gentílico. Versículos 28 a 30. A multidão na sinagoga se encheu de ira porque os exemplos de Jesus sugeriam que Deus tinha aceitado os gentios e rejeitado Israel. Jesus frustrou a tentativa deles de violência popular passando pelo meio deles, uma circunstância curiosa que pode sugerir um milagre. Alternadamente, ela pode apenas indicar que a presença de Jesus era tão enérgica que o povo, mesmo enfurecido, voluntariamente abriu o caminho e o deixou passar. Versículos 31 e 32. Lucas não discorre sobre a natureza exata da autoridade que Jesus demonstrou por meio do seu ensino em Cafarnaum nos sábados, mas provavelmente a autoridade vinha do fato de que a mensagem de Jesus procedia diretamente de Deus e não meramente de autoridades religiosas de gerações anteriores que eram normalmente citadas pelos mestres judeus. Versículos 33 a 37. Jesus repreendeu um espírito imundo que estava em um homem. O demônio reconheceu Jesus como Santo de Deus, uma expressão que indica o especial relacionamento de Jesus com Deus e seu revestimento de poder pelo Espírito Santo. Todos ficaram admirados por Jesus ser capaz de expulsar demônios com uma palavra. A vitória de Jesus sobre os demônios era uma clara indicação de que o reino de Deus estava invadindo a era em que eles estavam, de um modo novo e decisivo, fazendo as forças demoníacas retrocederem e libertando as pessoas para servirem a Deus. Assim, a fama de Jesus se espalhava cada vez mais e as pessoas se ajuntavam em grandes multidões, vindas de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom e por toda a circunvizinhança. Versículos 38 e 39. Em Mateus e Marcos está dito que Jesus apenas pegou a mão da sogra de Pedro e a mandou se levantar. Em Lucas, Jesus repreende a febre, se tornando o único caso nos evangelhos em que as palavras de Jesus são dirigidas a uma doença. Versículos 40 e 41. Lucas claramente distingue entre a expulsão de demônios e a cura, mostrando que nem todas as doenças se devem ao poder demoníaco. Versículos 42 a 44. Jesus não é chamado apenas para curar, mas também para pregar e ensinar as boas novas, também nas outras cidades. Nem Nazaré nem Cafarnaum tinham direitos exclusivos sobre o tempo e ministério de Jesus. Lucas frequentemente se refere àquilo que é necessário, enfatizando a necessidade de o plano providencial de Deus ser cumprido. Agora nós vamos estudar o capítulo 5, versículos 1 a 3 do capítulo 5. Lago de Genezaré é um nome alternativo para o Mar da Galileia. Depois de cada viagem de pesca, as redes eram examinadas, emendadas e lavadas para a próxima viagem. Os barcos, naquele momento, não estavam em uso, e assim Jesus pôde sentar-se no barco de Simão Pedro e afastar-se da multidão. Versículos 4 a 7. Apesar de seus esforços naquela noite terem sido infrutíferos, Pedro respondeu com fé à ordem de Jesus. Sua fé foi recompensada com uma pesca tão grande que suas redes se rasgaram e os barcos quase afundaram. Versículos 8 a 11. A pesca extraordinária foi claramente um milagre, surpreendendo a todos os pescadores de Cafarnaum. Pedro imediatamente percebeu que estava na presença daquele que era santo e que estava exercendo seu poder divino, e foi tomado de vergonha pelo seu próprio pecado. Jesus usou a pesca maravilhosa para ilustrar o tipo de impacto evangelístico que Simão teria. Pedro e os outros pescadores deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse comprometimento radical é a essência do verdadeiro discipulado. Versículos 12 a 16. Jesus respondeu à fé de um homem com lepra e logo o curou. Entretanto, Jesus não queria que a notícia do milagre se espalhasse. Ele mandou que o homem agisse segundo a lei de Moisés com relação à purificação e deixasse que a prova visível de sua cura tomasse o lugar do testemunho verbal diante de um sacerdote judeu. Lucas destaca, mais do que os outros escritores do Evangelho, o lugar e a importância da oração na vida e na obra de Jesus. Versículos 17 a 20. Os fariseus eram um partido religioso judaico legalista. Os doutores da lei de Moisés também eram conhecidos como escribas. Eles atuavam essencialmente como advogados em estrita colaboração com os fariseus. Esses líderes tinham ouvido a respeito da pregação de Jesus e sua virtude para curar, e decidiram que ele precisava ser cuidadosamente observado. A persistência dos amigos do paralítico em levá-lo à presença de Jesus reflete uma fé robusta, mas Jesus se concentrou na maior necessidade do paralítico, o perdão de pecados por meio da fé no Filho de Deus. Versículos 21 a 25. Os escribas e os fariseus entenderam que Jesus estava agindo como se ele fosse Deus, ao afirmar ter perdoado os pecados do paralítico. Além de eles não acreditarem que Jesus fosse Deus, consideravam suas afirmações como blasfêmias.
Jesus conhecia os seus pensamentos, porque ele sabia o que havia no homem. Era muito mais fácil simplesmente dizer os teus pecados te são perdoados do que curar um paralítico, pois não podia haver nenhuma prova visível de que os pecados tinham sido perdoados. Para demonstrar que tinha poder para fazer o milagre invisível de perdoar pecados, Jesus fez o milagre visível de curar o paralítico. Assim ele o curou. O homem se levantou imediatamente e foi para sua casa glorificando a Deus. Versículos 27 a 31. Os publicanos normalmente paravam numa barraca de pedágio chamada coletoria e arrecadavam taxas e impostos, neste caso, provavelmente na estrada internacional que percorria a Galileia. Levi é outro nome para Mateus. Foi de forma bastante pública que Levi se tornou um discípulo. Em homenagem a Jesus, Levi fez um grande banquete para o qual convidou seus amigos publicanos. Os fariseus e os escribas ficaram enfurecidos porque os cobradores de impostos eram considerados ritualmente imundos. Os publicanos e pecadores eram socialmente vedados aos judeus piedosos. Embora Levi fosse um judeu, era desprezado pelos judeus porque trabalhava para o governo romano. Jesus se referiu aos fariseus e seus aliados como os que estão sãos e justos. Em contraste, ele classificou os publicanos e seus associados como os enfermos e pecadores. Ele não quis dizer que os fariseus eram de fato justos, e sim que eles se achavam justos. Por outro lado, aqueles que os fariseus consideravam pecadores compreenderam que estavam espiritualmente enfermos e precisavam desesperadamente de um médico espiritual que os levasse ao arrependimento. Consequentemente, Jesus tinha maior consideração pelos enfermos e pecadores. Versículos 33 a 35. Os fariseus estavam ofendidos com o comportamento dos discípulos de Jesus em comparação com os seus próprios discípulos e aqueles de João Batista. Jesus não se opunha ao jejum, mas também permitia que seus discípulos participassem de banquetes como aquele oferecido por Levi. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, no dia da expiação, 4 vezes ao ano para recordar a destruição de Jerusalém pelos babilônios e quaisquer outras vezes em que isso fosse considerado apropriado. Não era apropriado jejuar em meio à alegria de um casamento, nem antes de ser tirado o esposo divino, ou seja, antes da cruz, ressurreição e ascensão de Jesus. Versículo 36. A primeira das 2 parábolas de Jesus aplica um princípio de que não se pode remendar uma veste velha com um pedaço de uma veste nova. Isso estragará a veste nova e não se ajustará à veste velha. Na sequência da controvérsia sobre o jejum, Jesus ilustrou o ponto de que sua mensagem era radical, ou seja, era a veste nova, e não podia servir de remendo para a forma existente de judaísmo, que era a veste velha. Versículos 37 a 39. A segunda parábola de Jesus estabelece inicialmente o mesmo ponto da primeira. O vinho novo, que não está completamente fermentado, não pode ser colocado em odres velhos, porque eles vão se romper e o vinho estragará. O vinho novo, que era a mensagem de Jesus, deve ser colocado em odres novos, que é a igreja de Jesus Cristo. Mas havia uma explicação natural para o fato de muitos ouvintes de Jesus continuarem apegados ao judaísmo. O vinho velho, que eram as tradições já estabelecidas do judaísmo, parecia melhor, pois era familiar e confortável. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 5 do capítulo 6. A principal fonte de controvérsia entre Jesus e os fariseus prendia-se ao uso correto do sábado. Eles o cercavam de regulamentos opressivos com o objetivo de evitar que o sábado fosse quebrado. Jesus não defendia tanto a ideia de que os regulamentos deviam ser relaxados, mas insistia que eles entendiam mal o significado do sábado, que era um dia em que as boas obras deviam ser feitas. A lei permitia colher espigas do campo de outra pessoa, mas nenhum instrumento, tal como uma foice, podia ser usado. Era uma liberação para quem estava com fome passando em um campo. Para os fariseus, isso não era permitido. O argumento de Jesus em resposta aos fariseus é que há exceções, mesmo para normas religiosas importantes. Ele citou o exemplo de Davi, que comeu os pães da preposição, que somente os sacerdotes deviam comer. Certa vez, Davi usou esse pão consagrado para alimentar a si mesmo e aos que estavam com ele numa ocasião de necessidade. Como Messias, Jesus é o mesmo Senhor que instituiu as regras do sábado. Portanto, ele tem plena autoridade para fazer uma exceção à observância desse dia especial. Versículos 6 a 11.
A segunda controvérsia sobre o sábado ocorreu numa sinagoga enquanto Jesus ensinava e um homem afetado por paralisia estava presente. Os escribas e fariseus começaram a observar todos os movimentos de Jesus. Eles viram nisso uma oportunidade para acusar e prender Jesus. Quando ordenou ao homem da mão ressequida que se levantasse e ficasse em pé ali no meio, Jesus pôs em destaque sua situação e confrontou os escribas e fariseus. A resposta à pergunta retórica de Jesus era óbvia. Todos concordariam que era lícito fazer bem e salvar a vida nos sábados. Uma vez que curar era fazer o bem, seria errado não curar esse homem mesmo no sábado. Ao estender a mão em obediência à ordem de Jesus, o homem teve sua mão curada. Versículos 12 a 16. O fato de Jesus ter orado a noite inteira indica a importância da escolha dos 12 apóstolos dentre o grupo maior de seus discípulos. Enquanto discípulo significa aprendiz, aluno, seguidor, o significado de apóstolo é literalmente enviado, com a ideia de ser enviado com uma missão. Embora certos detalhes variem entre as listas, Simão Pedro é sempre listado em primeiro lugar e Judas Iscariotes, o traidor, é listado por último. Bartolomeu é provavelmente outro nome para Natanael, e Mateus é um nome alternativo para Levi. Judas, filho de Tiago, parece ser o mesmo Judas Tadeu. Versículos 17 a 19. A multidão não se reuniu apenas para ouvir Jesus pregar. Muitos tinham ido para ser curados de enfermidades físicas ou de opressão espiritual por espíritos imundos. Uma vez que saía dele poder, todos que tocavam em Jesus eram curados. Versículos 20 a 23. As bem-aventuranças não são requisitos para se entrar no reino de Deus, e sim bênçãos proferidas sobre aqueles que já entraram. No versículo 20, Jesus quis dizer: bem-aventurados são vocês, que são pobres em coisas materiais e que são também meus discípulos, e desta forma estão colocando sua confiança em Deus. Essas pessoas pertencem ao reino e receberão as bênçãos do reino. No versículo 21, os que agora têm fome se refere àqueles discípulos de Jesus que estão fisicamente famintos e que também estão famintos pela ajuda e presença de Deus. Sua fome não vai durar para sempre, porque serão saciados. Deus suprirá suas necessidades, primeiramente com sua presença abundante nesta vida e depois satisfazendo também suas necessidades físicas, talvez já prontamente nesta era, mas certamente com abundância na era por vir. Os que agora choram indica que no reino consumado, Deus enxugará toda lágrima. Sempre que inimigos odiarem, expulsarem, insultarem ou rejeitarem cristãos, a resposta deve ser alegrar-se, porque grande é a recompensa. Versículos 24 a 26. As bem-aventuranças são seguidas agora de ais, pois são advertências para aqueles que abandonam o Senhor. No versículo 24, é feita uma solene advertência aos ricos quanto a deleitar-se e confiar nas coisas desta vida mais do que em Deus, porque já receberam a consolação aqui na terra. O versículo 25 continua a descrever os ricos que não têm preocupações terrenas, mas não são ricos na fé. Os que estão rindo não é uma condenação de toda e qualquer alegria ou riso, mas apenas do riso condescendente, arrogante ou zombeteiro dos ricos insensíveis e autossuficientes que pouco se importam com os outros ou com Deus. Eles devem lamentar e chorar quando vier o juízo de Deus. O quarto ai adverte que enquanto os verdadeiros profetas foram odiados, excluídos, insultados, desprezados, espancados, torturados e mortos, os falsos profetas foram tidos em autoestima por haver profetizado o que o povo desejava ouvir. Esta é uma advertência contra buscar a aprovação do mundo em vez de ser fiel a Deus. Versículos 27 a 36. Retomando o tema do ódio dispensado aos seus discípulos, Jesus dá vários exemplos do que significa amar os inimigos. Os discípulos de Cristo devem ser caracterizados por atos de amor e generosidade. O versículo 31 é chamado de regra de ouro ou regra áurea, pois ensina que a base de todas as relações sociais deve ser o amor genuíno. Jesus discutiu a lógica do amor altruísta. Esse não é o tipo de amor mostrado por seus discípulos se eles apenas retribuem o amor que alguém lhes mostrou ou fizerem bem a alguém como uma espécie de retribuição, ou emprestarem quando têm certeza de que receberão de volta. Não há recompensa espiritual aos olhos de Deus por tal comportamento, uma vez que muitos pecadores não salvos
também se comportam dessa forma. Os cristãos devem praticar um amor mais profundo e desinteressado. O galardão da obediência ao mandamento de Jesus de amar os inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar retribuição será grande, embora grande parte dele não seja nesta vida. No entanto, o amor altruísta dos discípulos revelará que eles são filhos do Altíssimo. Ele é gracioso e misericordioso para com todas as pessoas e os discípulos de Jesus devem seguir o seu exemplo. Versículos 37 a 42. Os problemas aqui são o julgamento hipócrita, a condenação míope e o espírito implacável. Essas admoestações não significam que os seguidores de Jesus não devam praticar um discernimento cuidadoso. Jesus não está descartando o uso legítimo do discernimento, da disciplina eclesiástica e dos tribunais. Antes, está admoestando seus ouvintes a interromper sua tendência de criticar e encontrar defeitos nos outros. É preciso ir além de não julgar nem condenar, buscando de modo positivo o bem-estar dos outros. Medir envolve pesar e julgar. É necessário ser justos com os outros, porque a mesma medida com que medirmos voltará a nós. Se formos generosos, a generosidade voltará a nós em medida cheia. Se formos mesquinhos e insensíveis, esses serão os padrões com que seremos julgados. Uma pessoa hipócrita se critica severamente uma pequena fraqueza na vida de outra pessoa, enquanto deixa passar uma falta enorme em sua própria vida. Não estamos em posição de criticar outra pessoa enquanto primeiro não tivermos lidado com nossas próprias falhas. Versículos 43 a 45. O fruto de uma árvore má envolve julgar e condenar os outros, ao passo que o fruto de uma árvore boa envolve perdoar, dar aos outros e amar os inimigos. De qualquer forma, a diferença entre uma árvore boa e uma árvore má envolve o coração. A verdadeira natureza do coração das pessoas muitas vezes pode ser vista quando elas falam espontaneamente, sem refletir. Versículos 46 a 49. A ilustração de edificar sobre alicerces sólidos em contraste com edificar sem alicerces indica a necessidade de o discípulo apresentar um comportamento consistente com seu compromisso declarado. A diferença entre uma vida que é capaz de suportar tempestades e outra que é incapaz depende não apenas de a pessoa não apenas de se a pessoa vem a Cristo e ouve o que ele diz, mas também se ela pratica os seus ensinos. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Lucas.